Boa tarde, boa noite, caro aluno e aluna, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, preparando aí. Sei que não é fácil, sei que você está dando tudo sua energia, sua dedicação, mas fique tranquilo que todo esforço é recompensado. Deus recompensa todo esforço, não se preocupe. Todo mundo que conseguiu êxito no concurso passou por isso que você está passando. Se você esteja só estudando, é um encargo muito puxado, seja você que está conciliando com o seu trabalho, seja você que está conciliando com o seu trabalho, com sua faculdade, com sua escola. Não é uma tarefa fácil, mas eu sei que será recompensado. Bom, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o nosso Instagram, com o nosso e-mail, mande e-mail, qualquer dúvida, lista. Estamos à disposição, tá? Para ajudar você. Dúvida em método de estudo, estamos à disposição também. Não se esqueça de seguir, de curtir, comentar, isso valoriza muito o nosso trabalho. Bom, pessoal, o assunto de hoje, como eu falei no vídeo anterior, nós iremos dar uma intensificada nos assuntos, correto? Então, o assunto de hoje, a aula de hoje, nós iremos vamos aplicar vários assuntos que já estão abordados no edital, perfeito? Como assim? Isso é porque existe na matemática, a matemática não é, eu vou estudar hoje só soma e subtração, beleza. Mas acaba que associa vários outros assuntos, entendeu? Ela é multifatorial, ou seja, existem vários outros assuntos relacionados. Vamos supor, na aula de hoje nós iremos aplicar a parte teórica e a parte prática, o que? O assunto de matemática financeira, que é o que? Juros simples, juros compostos. Perfeito? Mas este assunto está muito associado aqui com porcentagem. Não deixa de estar associado com porcentagem. E analisamos, não sei se você analisou a última aula que nós fizemos da resolução da prova de água branca, você percebe que a banca ela explora esse tipo de conteúdo. Ela explora não só um assunto pontual, ela explora vários assuntos associados àquele. E lembre-se, cara, aluno, no tópico do edital de vocês existe um tópico coringa. O que seria isso? Um tópico que é impossível eu, como professor, que trabalho com essas empresas, que trabalho com cursinho, eu sei, muitos alunos chegam para mim, professor, faz recurso para a banca tal, eu já vou no edital. Se o edital tiver um tópico coringa, como o que vou ter em vocês, como é que é? Resolução de problemas. Pronto. Resolução de problemas, a banca supõe que você já sabe resolver todo tipo de probleminha matemático. Então, pedir para anular alguma questão que falhar, professor, essa questão não estava no edital. Aí, infelizmente, esse tópico não é perdido. Pode ser que o professor que vai fazer cometa algum erro, beleza. Aí é um número, alguma coisa que permitiu não analisar de forma objetiva a questão, beleza. Relacionado a conteúdo, infelizmente, lá tem um tópico coringa, que é um tópico que ele vai aplicar em todo tipo de conteúdo. Perfeito, pessoal? Vamos continuar muito afinco, vamos pegar essas questõezinhas aí, sei que vocês vão fechar. Perfeito? Então, tudo bem. Então, iniciando a aula de hoje, pessoal, como eu abordei, nós vamos abordar três tópicos, na verdade. Vamos abordar média simples, média ponderada, que é um assunto de estatística básica, matemática financeira, que é assunto de juros simples, tudo composto, e o assunto tópico de porcentagens. Certo? Vamos iniciar aqui só um tópico, uma análise teórica, primeiramente. Bom, inicialmente você tem que saber o que é porcentagem, professor. O próprio nome fala, cara, porcentagem é o quê? Dividido por 100. Aquele símbolozinho da porcentagem, ó, ele equivale ao quê? A dividido por 100. Imagine que esses dois pontos sejam dois zeros. Entendeu? É 1 dividido por 100. Exatamente isso a representação. Mas para facilitar, em vez de botar esse método fracionário, eles botam o quê? 1 por 100. É a mesma coisa. Dividido o quê? Ó? Dividido por 100 é a mesma coisa que 1%. Perfeito? Mas vamos mais além. Por quê? Você observou, você tem a ideia de aumento e desconto, né? Redução e decréscimo. Essa ideia está muito associada à porcentagem. Por quê? Vamos supor que você teve um aumento salarial. Coisa boa, hein, professor? É claro, coisa boa. O seu salário vai aumentar, sabe quanto? Vai aumentar 10%. Eita, professor, coisa boa, muito boa. Então, primeira coisa, nós vamos dar um aumento. O seu salário vai aumentar 10%. O que seria 10%? Existem duas formas de resolver isso. Vou supor que o seu salário seja de R$ 1.000, para facilitar aqui os cálculos. Então,
Primeira coisa, o seu salário vai aumentar 10% dos 1.000, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que calcular quanto que 10% equivale de 1.000, certo? Vamos lá. Quanto é que seria 1.000? Ó, 1.000 vezes 10%. A primeira regra, cara, aluno, é não colocar nesse formato de porcentagem, que a gente não consegue fazer operações. Vamos colocar no formato aqui, ó, decimal, esse formato fracionáriozinho, seria como? Seria 10 dividido por 100. A regrinha do número que está dividindo por números, 10, 100, 1.000, é o quê? A vírgula vai se movendo, né? No caso, a vírgula vai se mover quantas vezes? Ó, 2 vezes, né? Imagine que a vírgula está aqui. Então, ela vai se mover 2 vezes. Ó. 1, 2. 0,1. Perfeito? Então, o número decimal, centesimal, é o que? 0,1. E este número que nós vamos buscar por 1.000, vai ficar como? Vai ficar 1.000 vezes 0,1. Né? Perfeito? 1.000 vezes 0,1 que é 100. Entendeu? Perfeito, cara? A gente poderia também fazer assim, ó. Só em particular aqui, ó. Seria o quê? 10 dividido por 100. Né? A gente poderia cortar esse zero com esse zero aqui, ó, com esse zero. O aluno que é mais avançado que facilitando. 2 métodozinhos para dar o mesmo valor. Observou? Só para o aluno que é mais apressado. Perfeito? Então deu 100. Professor, então quer dizer que meu salário vai ser 100 reais? Não. Esse aqui vai ser o aumento que vai haver. Ou seja, vai ficar o quê? 1.000 mais 100. Então, o seu salário vai ser quanto? 1.100. Então, com os 10%, seu salário ficou 1.100. Meu caro aluno, vamos saber que você teve alguma penalidade no seu trabalho, que vai descontar 10%, ou seja, um desconto. Ou seja, nós iremos o quê? Retirar. No aumento, nós o quê? Aumentamos. No desconto, nós iremos o quê? Descontar. Então, vai ser o mesmo processo. Mesmo processo aqui, ó, centesimal, a gente vai fazer o mesmo processo. A diferença é que, em vez de aumentar, nós iremos o quê? Exato. Subtrair. Então, tem 1.000 menos 10, menos 100 no caso. Então você vai ficar com 900 reais. Observou, Carol? Este é um dos métodos que aplicamos para fazer cálculo de aumento e de desconto. Existe outro método, que é o método que é um dos que pode ser mais aplicado em prova, né? Porque ele é mais fácil. Como assim? Mais fácil para a prova. Porque existe o chamado, eu vou supor, imagine só, imagine que todo mês você vai ter aumentos e descontos. Ou seja, fazendo todo mês esse mesmo cálculozinho, no final do ano você sabe, vai ser complicado fazer todo mês. Não. Então, existe um cálculo chamado aumentos e descontos sucessivos. O que é isso? Imagine que em janeiro você teve um aumento X, em fevereiro, Y, assim por diante. Aí você quer saber o seu saldo total no final do ano, né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós iremos que os aumentos de desconto nós iremos multiplicar. Então, teve um aumento ali, multiplica com outro aumento que teve ali, e assim por diante. Mas como é que é este cálculo? Note como é que seria o cálculo. A primeira coisa, nós iremos colocar os números no formato centesimal. Como eu acabei de ensinar vocês como coloca. Vamos lá, exemplificar. Imagine que você teve um aumento no primeiro mês de 10%. No segundo mês, você teve um aumento de 20%. Certo? Eu quero saber qual foi o aumento significativo que você teve. Imagine que você ganhe R$ 1.000, perfeito? Primeira coisa, nós iremos colocar os números em formato centesimal. Perfeito? Vamos lá. Ficar 100, 10 dividido por 100. Eu já botei para vocês que é 0,1, né? E o segundo aumento, 20 dividido por 100, move duas vírgulas, vai ficar como? 0,2. Agora que vem um pulo do gato. O que é o pulo do gato? Se nós estamos tratando de aumento, olha só, preste atenção, nós vamos pegar o 1 e somar com a porcentagem. Se nós estamos tratando de desconto, nós vamos pegar o 1 e adivinha, subtrair do que? A porcentagem. Entendeu, cara aluno? Feito? Vai ficar como, então? Como nós estamos tratando de aumento, vamos iniciar. Então, o primeiro aumento vai ficar 1 mais 0,1. É o quê? 1,1. Perfeito? O outro aumento foi 1 mais 0,2. Vai ficar 1,2. Perfeito? Como eu afirmei a você, quando nós temos aumentos sucessivos, nós não aumentamos. Nós o quê? Multiplicamos. Então, como é que vai ficar o aumento de fato? Vai ficar 1,1 vezes 1,2 vezes o valor original, que é o valor 1.000. Aí você pergunta, professor, qual foi o valor que ficou no final? Qual foi o valor final
deste aumento. Exatamente, vai dar o valor direto. Até facilita para você, no caso, para calcular. Facilitando aqui, pessoal. Deu 1.320. Tudo bem? Você observou? Multiplicando direto. Professor, e se fosse um desconto? Bora lá, cara. Se fosse um desconto, como seria? Imagine que os 20% aqui não tenha sido um aumento de 20%. Você tenha sofrido uma penalidade no outro mês. E esse tenha sido um desconto de 20%. Então, em vez de aumentarmos aqui, que fez, nós não iremos aumentar. Iremos subtrair, ficar 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 é R$ 1 menos 20 centavos. É quanto? 80 centavos, né? Então é 0,8. Perfeito. Vamos lá, pessoal. 0,8. Então, como é que foi este aumento de desconto sucessivo? O primeiro aumento foi de 1,1, depois foi de 0,8 vezes 1.000. Ficou quanto? Ficou 880. Observou? Então, o salário com o segundo desconto ficou de valor. Beleza, pessoal? Isso aqui é só o assunto que eu queria abordar para vocês. Vamos avançar um pouco, porque eu quero avançar o mais rápido na teoria, para que nós possamos esgotar mais nas questões e após esgotar a teoria do assunto, nós só focarmos em questões, porque como eu falei para vocês, a prova de vocês é feita de questões, perfeito? Então, abordando esse tópico, nós iremos entrar de fato agora no tópico matemática financeira, na parte de juros simples. Bom, o que seria juros simples? O juros simples, vou colocar logo a fórmula para você não ter dificuldade. Bom, juros simples. O juros simples é o quê? Juros é igual ao capital, que está sendo multiplicado, vezes a taxa de juros, vezes N. Que N é o quê? É o número de meses, é o número de parcelas, é o número que você está pagando, que ele falou. O que seria montante? Montante o quê? É os juros que você vai pagar, mais o quê? Capital. Agora, pessoal, vamos aplicar de fato essas palavras aqui, que acaba que a gente não pode entender. Vamos lá, imagine que você fez uma compra. Você comprou no banco, perfeito? Você fez valores pequenos, R$ 10, perfeito? R$ 10. Você está devendo um banco R$ 10. Acaba que o banco ele vai querer o quê? Todo mês que você não pagar esse valor de R$ 10, ele vai adicionar R$ 1. Então, esse R$ 1 seria o quê? Os juros. Como assim, professor? Os juros. Ele seria o quê? O capital multiplicado pela taxa do banco pelo número de vezes que você não paga. Você voa, então vai ser R$ 1. E, professor, o que seria esse montante? O montante é o que você vai estar devendo, que é o capital que você já pegou do banco com os juros que ele vai estar correndo. Então, é o quê? 10 mais 1, ou seja, o montante é 11. O montante é quanto? O montante total. Perfeito? Então, essas são as duas fórmulas que você tem que decorar. Decorar, antes da prova você facilita, que as questões, pessoal, da banca é só aplicar. Aplicou na fórmula, sabe a fórmula, aplica. Perfeito? Tá aqui, né? Essa aqui é a fórmula dos juros simples. E se atente, cara, aluno, à taxa, porque a taxa normalmente ele vai dar um tempo diferente. Vou supor. Imagine que você está com a taxa de 1%, ele vai colocar assim, ó, ao ano, AA. Ou pode ser também ao mês, perfeito? Ou pode ser ao dia, ou pode ser ao trimestre, pode ser ao semestre, ao bimestre, perfeito? Já vou explicar o que cada um desses valores é. Muito atenção quando eu falar desses valores, porque o Nzinho aqui, se a taxa está correndo ao ano, eu não posso ter um período de semestre. Concorda? Tem que ser igual, tem que ser em ano. 20 anos, 30 anos. Mas eu notei a banca, ela não faz esse tipo de peguinha, ela não faz esse tipo de atrapalhar. Até então, ela não faz, mas fique atento, por favor. Por quê? Eu vou só mostrar aqui para você. O que é um ano? Um ano é o quê? 12 meses, confere? Beleza. O que seria um semestre? Um semestre é o quê? 6 meses. Eu só estou facilitando sua vida para você, no futuro, caso a banca queira fazer alguma brincadeira, entendeu? Caso ela queira dar a taxa em meses e dar o período, o tempo em que as prestações de semestre, para você estocar, um semestre são 6 meses. O que seria um bimestre? O quê? 2 meses. O que seria um trimestre? 3 meses. E o dia, né? No caso, seria 30 dias igual ao quê?
Aqui é a data comercial que é utilizada na matemática financeira. 30 dias igual a um mês. Feito? Então, analise esses valores, pessoal. Por favor. Aqui, nos casos, nós analisamos o juro simples. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente aprofundar nas questões. Feito? Bem. Bom, cara, aluno. Agora vamos para os juros compostos. Pessoal, que juro composto é aquele que você não quer. Por quê? Seria bom se você tivesse uma dívida de juros simples e recebesse juro composto. Note só, por quê? Nos juros compostos, no caso, nós iremos ter uma dívida que ela vai aumentar muito de um mês para o outro, porque ela vai ser exponencial, ela vai o quê? Aumentar de forma absurda. Olha só, começa pela fórmula. A fórmula do juro composto só é um montante. Montante é igual ao capital mais 1 mais a taxa elevado ao quê? M. Ó, elevado a M. Pessoal, quero uma atenção especial de você. O que é isso elevado a M, professor? Agora nós vamos entrar no tópicozinho só para mostrar para você. Elevado, o quê? É um assunto de exponencial. Exponencial, potenciação. Professor, não tem no meu edital. Como eu falei, cara, não tem um tópico por índice. Eu vou só explanar de forma básica aqui. Eu não vou aprofundar em função e tudo, não. Só vou falar como é que você vai operar esse tipo de cálculo. Porque tem questão da banca 2022 que ela cobrou e você precisava saber de fazer operações de potenciação. Você necessitava para saber a questão. Saber a fórmula apenas não resolvia a questão. Lhe digo. E eu tento fazer as questões de várias formas possíveis de ser a mais prática para você, mas a questão lá, infelizmente, não tinha mecanismo nenhum. Você só sairia dela sabendo uma propriedade exponencial. Bom, eu só vou dar um adendozinho aqui. Somente aqui vou fazer aqui para facilitar. Bom, o que seria a potenciação, cara? A potenciação é exatamente o que? Ela vai ser composta pelo número, que a gente chama de base, elevado ao expoente. Vou exemplificar para você. Imagine 2 elevado a 2. Nós somos 2 elevado a 2, ou também chamado 2 ao quadrado. O que é isso? O 2 vai estar sendo multiplicado duas vezes. Como assim? Ó, o 2 vai ser multiplicado quantas vezes? Uma, duas. Confere? 2. Se tivéssemos 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3, o 2 vai ser multiplicado quantas vezes? Por 3? Não, vai ser multiplicado o quê? 3 vezes. Seria 8. Seria 4. Observa? Bem, vamos. 2 elevado a 5. Eita, olha, ó. 2, vezes 2, vezes 2, 2. Opa, certo. 2 elevado a 5 é 32. Perfeito? Observou, caramba? Então, isso é o quê? A potenciação. A questão de vocês que eu estou falando não se trata. Não, assim você não resolvia. Não resolvia. Infelizmente, não. Você tinha que saber as propriedades da potenciação. Por quê? Uma das propriedades da potenciação é o quê? A gente tem que olhar para a base. Imagine 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Perfeito? Olha a base. A base é a mesma ou são diferentes? É a mesma, né? Então, note só. Toda vez que nós temos uma multiplicação com bases iguais, nós preservamos a base e somamos os expoentes. 2 mais 2. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, cara, não é meu curso de 2 vezes 2, 2 vezes 2, que é o quê? 16. Vamos ver se isso aqui é verdade? 2 elevado a 2 é o quê? 2 vezes 2, não é? Que é o quê? 4. Que é o quê? 2 vezes 2, que é o quê? 4. 4 vezes 4 é quanto? 16. Bateu o valor? Bateu. Então, salve esse valor. Eu vou deixar aqui só do ladinho, só para você não se perder. 2, 2. Perfeito. Vamos a outra propriedade, que é a da divisão. Essa aqui eu não observei na prova, então só para mostrar. 2 elevado a 4 dividido por 2 a 2. Vamos lá. Toda vez que temos uma divisão com a mesma base, a base não é a mesma, nós iremos subtrair os expoentes. Ó, este fica em primeiro. Observou? Fica em primeiro. Menos 2. Fica aqui. 2 elevado a 2. Perfeito? Então, bota aqui. Perfeito. Mais uma propriedade salva. E outra propriedade, aluno. É esta. Imagine 2 elevado a 2. Ó, e o parênteses aqui, 3. Elevado a 3, tá vendo? O parênteses está aqui fora. Observou?
Então, o que nós iremos fazer? Observou, está por fora, né? Então, vai ficar 2 é igual a 2 vezes 3. Ou seja, multiplicamos esse 3 com 2. 2 elevado a 6. Tudo bem? Perfeito, Carol. Vamos lá, continuar. Então, e outra coisa, aluno, só para reiterar, caso venha cobrar, na potenciação, quando pegamos um número e elevamos a 1, esse vai ser o próprio número. Sim, imagine 5, 6, 7, 5 elevado a 1. Vai ser o quê? 5, 7, 5. É o próprio número. E todo número elevado a zero é 1. Ou seja, 6, 5, 6 elevado a zero é o quê? É 1. 2 elevado a zero é o quê? É 1. Aqui é regra da potenciação, percebe? Anote aqui, que é importante essa regra assim. Voltando, pessoal. Então, esta é a fórmula do quê? Dos juros simples e dos juros compostos. Bem, pessoal, espero que tenha entendido aqui o montante, capital. Você vai ser um checklist. Você vai ver o que é montante, é o valor total. O que é capital é quanto você está investindo. O que é a taxa? É a taxa que vai ser cobrada a você. E N é o número de vezes que você vai cobrar. Nas questões nós vamos ficar. O prazo aqui, se atente, que tanto um juro composto tem muito essa peguinha. A nossa banca não tem essa tendência, mas outras bancas e exames aí é muito puxada essa cobrança. FCC, principalmente. Bom, pessoal, associação. Agora nós iremos entrar no tópico da... Deixa eu só um momento aqui. Bom, vamos fazer as questões, depois iniciamos a parte de matemática na parte de estatística. Bem, vamos lá, iniciar. Questão da nossa banquinha, né? Nossa banca. Como é que é? Ó, recente, 2022, pessoal. Recentíssimo. Ó, Carla comprou parcelado 20 vezes um ar-condicionado, que custava 1.200. A taxa, ó, já explicou. Na própria questão já vai falar se é juros simples e composto. Não se preocupe. A nossa banca ela especifica bem o nosso conteúdo. Ela fala juros simples e composto. Ponto. Ela não tem bancas que não, em silêncio você deduz. Não, ela crava. Juros simples de 2% o quê? Ao mês. Note, Carol, note, ao mês. Quanto de juros? De juros. Ele não quer montante, ele não quer nada, quer saber os juros. Pagou ao total do fim do pagamento. Ou seja, quando nós iremos resolver uma questão de matemática financeira, nós vamos fazer o checklist. Certo? Ó, vamos botar o capital. Opa. Só um momento, pessoal. Nós colocamos o quê? Nós colocamos o capital. Só um momento. Ó, nós vamos colocar o quê? O capital. Nós fazemos um checklist. Capital, o tempo, que é o número de parcelas, né? A taxa. E nós falamos, como ela falou o quê? Simples. Perfeito? O capital, que ela falou que é 1.200. O número de vezes que ele vai ser a prestação, cara, por quanto? 20, né? Perfeito. E a taxa é o quê? 2%, né? Lembre-se. O que ele quer? Ele quer o juros. Como nós estamos falando de juros simples, o que é juros simples? Capital vezes a taxa vezes o número de prestações. Vamos lá? Lembre, cara aluno. Olha só. A taxa tem que ser em decimal, não bote porcentagem. Porcentagem a gente não faz cálculo nenhum. Então é 2 dividido por 100. Que é o quê? 0,02. A vírgula anda duas vezes. Duas. Perfeito? 0,02. Vamos lá resolver? Então, juros simples é igual a quê? 1.200 vezes 20 vezes 0,02. Aqui, no caso, pessoal, utilizando aqui para vocês, já facilitei, vai dar 480. Ou seja, o juros simples que ela vai pagar vai ser o quê? 480. Note, temos aqui a nossa alternativa, vocês não? E, ó, letra B, 480. Perfeito, pessoal? Aqui, vai 480. Bem, mais uma. Olha só. Banca. A questão não tão recente, mas ela é boa para a gente analisar. Perfeito? Mas é a nossa banca. Você vê o padrão no perfil dela. Suponha que uma aplicação de títulos públicos pré-fixados, Tesouro Direto, tem um rendimento líquido de 12% ao quê? Ao ano. Note a taxa. Se uma pessoa adquirir um destes títulos por R$ 500,
e permanecer com ele por 21 o quê? Anos, ó. Batendo, né? Perfeito. Que, olha, o que ele pede? Montante esta pessoa irá resgatar. O cara aluno. Aqui ele não especificou qual é o juro simples ou composto, mas você vai, se presume, né? Se nós estamos falando de um investimento, uma dívida no banco, com certeza, meu cara aluno, o banco não vai dar, só se especificar a questão. O banco não vai dar uma colher de chá para você ou até uma taxazinha simples, né? Então, felizmente é composto. Vamos fazer o checklist? Vamos fazer o checklist, né? Mesmo padrão daqui. A gente faz tudo aquilo que está pedindo. Primeiro, ele quer o quê? Regime composto, para você não se perder. Então, capital aplicado vai ser de R$ 500, certo? O período, ou N, vai ser de quanto? 21 anos. A taxa é de 12%, né, Carol? 12% ao ano. Ele quer saber o montante. Vamos aplicar na forminha? Qual a forma? Montante, capital, mais 1, mais I elevado a N. Lembre que a taxa tem que estar decimal. 12 dividido por 100. Aqui, 0,12. Vamos aplicar aqui. Montante é igual a 500 vezes 1 mais 0,12 elevado a 21. Montante é igual a 500 vezes 1,12 elevado a 21. Cara, lembre-se da propriedade de potenciação, que se torna praticamente inviável, né? Resolver exatamente isso que entra aquela propriedadezinha. Olha o que ele abordou para a gente. Ele falou que 1,12 elevado a 10 é 3,10. Observou? 1,12 elevado a 10 é 3,10. E o que seria 1,21? Aqui entra aquilo que eu falei para vocês sobre a propriedade da potenciação. O que seria 21? Eu poderia falar que 21 é 10 mais 1. Não posso afirmar isso? Ou seja, de acordo com aquela propriedadezinha que eu abordei para vocês da potenciação, ou seja, 1,12 elevado a 10 vezes 1,12 elevado a 10 vezes 1,12 elevado a 1. Note que ficaria a mesma coisa aqui em cima, não seria? Não ficaria a mesma coisa de 1,12 elevado a 10 mais 1 é igual a 1,12 a 21. Observou? Não é a mesma coisa? Não é? Então, mas como ele deu só o valor deste aqui de elevado a 10, então nós iremos aplicar. Quanto é que é 1,12 elevado a 10? É 3,10. Então vai ficar como? Exatamente. Fica como? 3,10 vezes 3,10, né? Também, vezes 1,18, 1,12. Só para agilizar aqui, eu calculei já por fora. Aqui é um número bem estranho. 1, dá 10, né? Dá 10,7632. A banca não facilitou aqui mesmo, mas bem que aqui é uma prova de matemática, então requer mesmo uma certa perspicácia. Aplicando aqui, o montante vai ser o quê? 500 vezes esse valorzinho aqui. Aqui, pessoal, vai dar 5.300,6, ou seja, dá um valor exato, perfeito? Aqui dá um valor exato, que seria a letra E, beleza? Tranquilo? Seria a letra E. Tranquilo, pessoal? Só um momento. Bom, pessoal, voltando aqui, mais uma questãozinha nossa aqui da nossa banca. Vamos lá? Bom, questão 2015, ó. Professor, vamos lá. O proprietário de uma loja paga seus funcionários uma comissão de 5% na venda de um produto. Nessa loja, uma televisão custa 1.500, um computador 1.800 e um aparelho de som 480. Se um vendedor desse um desconto de 10% ao computador e vendesse os três produtos, quanto ele ganharia na comissão? Bom, pessoal, aqui é uma questão boa, né? Ela junta aquele assunto que nós já aplicamos com um assunto já de total de matemática financeira. Seria uma questão mais tranquila. Vamos lá. Imagina, se ele tivesse vendido tudo, como é que seria? A gente somaria tudo e multiplicaria pelo valor da comissão, né? Saberíamos quanto seria o valor da comissão dele, né? Vamos supor, se ele vendeu R$ 10 e a comissão fosse 1%, então era 1% de R$ 10. Confere? Mas o pessoal nota que ele deu um descontozinho. Como ele deu desconto, infelizmente vai dar uma diminuída no valor. Vamos saber qual é esse valor do desconto? Computador?
computador ele vale 1.800. Opa. O computador, pessoal, ele vale o quê? 1.800. Confere? Como ele deu um desconto de 10%, primeira coisa, vamos lá. Calcular o valor decimal de 10%, que é o quê? 0,1. Segundo, analisar o que é desconto. É desconto ou aumento? É desconto. Se é desconto, é 1 menos o que? A porcentagem, né? Quanto é que é a porcentagem? Então, 1 menos 0,1. Que é o quê? 0,9. E o terceiro passo, pegar este 0,9 e multiplicar pelo valor original. Aí, no caso, o valor fica 1.620. A questão não para por aqui, porque ele quer saber o valor da comissão. O valor da comissão é o que ele vai ter que somar cada um daqueles aparelhos que ele vendeu e multiplicar pela comissão. Ou seja, qual o valor dele? Ele vai pegar este valor, que é o valor que originalmente ele vendeu o computador, somar com o valor do som e da televisão. Vamos lá? Somar com os 480, né? E somar com os 1.500 da TV. Pessoal, aqui o total vai dar 3.600. Ou seja, o valor da venda total, 3.600. Entretanto, ele não vai receber 3.600, isso foi quanto ele vendeu. Ele vai receber quanto? 5% deste valor. Vamos botar no formato fracionário, né? Depois decimal. Anda a vírgula duas vezes, né? Uma, tá. Ficou quanto? 0,05. Então vai ficar, quanto é que é o valor da comissão dele? A comissão dele é o quê? Fica 0,05 vezes 3.600. A comissão dele é de quantos reais? 180, cara. 180 reais. Ó, questão letra A. Você observou? Uma questão, nossa banca foi bem generosa. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. Agora nós iremos iniciar a parte de média. Ó, a banca ela foi muito gente boa com a gente, porque ela abordou somente dois assuntos de média, de estatística, né? O que seria estatística? A estatística é uma ciência, no caso, ciência exata, que ela figura com análise de dados, e ela pega os dados e analisa esses dados. De forma bem resumida aqui para vocês. Bem resumida mesmo, porque nosso digital não aprofunda nesse tópico, nós não necessariamente podemos abordar. Dentro da estatística, ela é dividida em ramos. Perfeito, pessoal? Existe o ramo da estatística descritiva, a inferencial e assim por diante. Existem vários. Análise temporal, aí vai por diante, vai entrar nos campos aí da inteligência, da TI, que aí é um mundo muito aberto. Perfeito? Na descritiva, nós iremos ter umas análises, que são análise de centralidade, análise que vai verificar os desvios, certo? Dentro das análises de centralidade, nós temos o que está sendo cobrado, que é o que é a média. A média é uma dessas análises de centralidade. Ela vai verificar uma amostra, no caso, uma amostra de uma população, né? Uma população, vou ter uma amostrazinha. Ela vai analisar os dados de centralidade dessa amostra. Note, Carol, a média, popularmente, agora eu vou falar foi mais forma técnica, agora eu vou abordar mais tranquilo. Todo mundo já fez uma prova, 3 provas na faculdade, na escola, e sabe como calcular. A média da escola é 7. Eu sei, meu Deus, como é que calcula a média? A média é exatamente isso, cara, aluno. Ele vai pegar a soma do quê? A soma das suas notas. Você soma cada nota dessa e divide pela quantidade de notas que você tem. Vamos lá. Vamos lá. Imagine só que você tirou primeiro 5, 5 e 5. Qual seria a média simples? A média simples é o quê? 5 mais 5 mais 5, que é o quê? Dá 15. E isso dividido por quantas provas você fez? Você fez quantas? Uma, duas, três. Foi? Divide por 3. Então, sua média é o quê? 5. Perfeito? Sem dúvida, né? Tranquilo. Essa aqui é a média simples. Beleza. De forma mais matematicamente falando, o que seria isso? Seria o quê? A soma das variáveis, olha só. Vou chamar aqui de x, de y, de z. Não se perca, é só para demonstrar. É como se eu fizesse x mais y mais z dividido pelo número de provas, que é o quê? 3. É isso. É a quantidade, a soma total das notas dividido pela quantidade
de provas que você fez. Isso que é chamada média simples, ou também representado por esse traço X com a barra em cima. Beleza? A outra média de centralidade que nosso edital afirma é o que? A média ponderada. Perfeito? A média ponderada é o que você vai fazer para calcular a nota do seu concurso e outros concursos, quando nós temos pesos. Ou seja, imagine, nós temos três notas, perfeito? Vou botar aqui em formato de tabela. Imagine que nós temos 3 notas. Certo? Aqui eu vou ter os pesos e aqui eu vou ter as notas. Imagine que o professor tentou fazer o seguinte, ó pessoal, eu vou fazer uma prova fácil, uma prova médio e uma prova difícil. Mas o que acontece? Na prova difícil, se você acertar uma questão, ela vale por 5, ou seja, o peso 5. Perfeito? E na média fácil, ó, se você acertar uma questão na prova fácil, ela vai valer 3. E se você acertar uma questão das fáceis, vai valer 2. Perfeito? Então, é isso. Peso o quê? Ele vai ter peso de dificuldade. Imagine isso. É como se fosse diferenças. Seria uma forma de ponderar. É o que acontece na prova, conhecimento específico. Tem uma notinha a mais, ou seja, ele vai recompensar a galera que estudou a mais conhecimento específico. Peso em conhecimentos básicos normalmente menor, porque ele não valoriza tanto a galera que estudou, entre aspas, o básico. Ele vai valorizar a galera que estudou conhecimento específico. Ou seja, uma questãozinha no conhecimento específico vale mais que no conhecimento básico. É uma forma de ponderar. Note, aluno, ponderar. Então, vamos lá. Imagine que esse aluno aqui tirou 2 da prova fácil, tirou 3 na prova média, tirou 5 na prova difícil. Como é que nós iremos calcular a média dele? A média dele vai ser o quê? A média o quê? Ponderada, o que é? Nós iremos calcular a multiplicação do peso vezes a nota. Ó, é o N vezes o P. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Quanto é que é 3 vezes 3? 9. 5 vezes 5? 25. Perfeito? 25. O que nós iremos falar? Nós iremos a soma dos valores da nota vezes o peso, dividido por quê? Pela quantidade de nota? Não, pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 5. Observou? Então, nós pegamos essa tabelinha aqui, da nota vezes o peso, e dividimos por essa tabelinha aqui. Essa colunazinha aqui. Vai ficar como? 4 mais 9, pessoal. Aqui foi o que eu fui inventando aqui com vocês, cara. Beleza? Dá 38 aqui. E aqui embaixo dá 10. Ou seja, a nota dele foi quanto? 3,8. Note? Observou? Beleza, Carolina? Você notou como é que é? Com média ponderada? O professor representa matematicamente. Bom, aqui só para a galera que já é um pouco mais avançada e gosta mesmo de fórmula, mas normalmente, imagine que seria o seguinte, seria A mais B mais C, aí seria A vezes x1 mais B vezes x2 mais C vezes x3 e assim por diante. Perfeito, cara? Só eu cor de forma, para facilitar, mas lembre sempre do seu concurso. Lembre sempre que esse concurso vai ter peso, então você já tem essa noção. E na média simples, lembre sempre o quê? Da sua prova da faculdade, da escola, que você já matou. Perfeito? Aqui é tranquilo. Eu procurei questões da banca e encontrei. Encontrei uma questão recentíssima, mas aqui, pessoal, ela não fez colocou dividiu, não, ela foi um pouco mais perspicaz. Mas eu falo para vocês, normalmente a banca, ela chega até aqui. Ela pode até ultrapassar um pouquinho dessa linha, mas ela chega até aí, ela não ultrapassa tanto essa linha aí de dificuldade, entendeu? Então, é o que eu falo para os meus alunos, você vê eu fazendo a questão, você responde sozinho. Pausa, responde, volta, responde. Matemática é resolução. Matemática é diferente de outras matérias, lei seca, tem que ter jurisprudência, tem que fazer questões, tem que decorar, fazer mnemônico para você absorver melhor. Alguns alunos fazem isso. Beleza, matemática não, cara. Matemática não é decorar. Matemática é o quê? Você sentar e resolver a questão. Mas não fique vergonhado de resolver uma questão resolvida. Pelo contrário, é assim que se aprende. Que você vai olhando a questão e observando, então eu errei isso, então faça aquilo. Então é assim que faz. Beleza, faz assim. É desse jeito, pessoal.
fazer questão repetidamente. Matemática é o quê? É prática, é resolução de questões várias vezes, até você fixar. Fixou, vá para outra questão e tente aplicar aquela mesma coisa que você fez. Se deu certo, então você está começando a o quê? A entender. Perfeito? Vamos lá. Para fins comerciais, questão recente, 22. Para fins comerciais, Lúcio havia calculado a média aritmética do peso de 40 animais, que o mesmo pretendia vender, obtendo resultados de 34. Ou seja, ele calculou a média de 40 animais, com peso de 40 animais, e deu 34. Beleza. Ele decidiu, entretanto, acrescentar um javali. Opa, então ele vai mudar a média, né? Ele vai adicionar mais um javali. De qual peso do javali? 75 a essa conta. E calcular novamente a média. Qual será a nova média aritmética? Beleza. Pessoal, primeiramente nós iremos representar essa média antiga. O que é a média antiga? A média antiga, vou botar a média A, era o peso de um bocado de animal, que eu não faço ideia quantos animais eram. Eu imagino um animal A, mais um animal B, mais um animal C. Mas eram quantos? 40, né? Porque a média é isso. É a soma dos pesos dividido pela quantidade animal, não é? Mas ele falou para mim que essa média era quanto? Era 30 e... Ele falou que era 35, não foi? Foi, pessoal? Foi não. Foi 34. Então, essa média deste animal foi quanto? 34. Então, foi 34. É igual que esse tanto de soma aqui de 40 animais, que eu não sei, eu vou chamar até de T. Só uma letra. T. T é a soma de todos os animais, entendeu? Dividir por 40. Então, essa aqui era a representação da média antiga. Mas ele fez o seguinte, ele, rapaz, quer saber? Eu vou pegar esses animais e adicionar mais um. Ou seja, a média B, chamar de média B. Foi todos os animais, A mais B, mais C, mais C, mas ele adicionou mais um de quantos quilos? 75. Então ele adicionou mais um de 75. Então vamos lá, pessoal. Se ele adicionou mais um, a quantidade não é 40. É o quê? 40 mais? Exato. 41, não é não? 40 mais um. Então vamos representar A mais B mais C. Olha, aluno. A mais B mais C eu não acabei de chamar de T? Chamei? Então vamos ajeitar aqui. Média B vai ser o quê? T mais 75 dividido por 41. Beleza? Ó, pessoal, aqui eu vou precisar do nosso assuntozinho que você já deve saber, né? De equação em primeiro grau. Primeira coisa, você está vendo que o T está aqui e o T está aqui, não está? Né? E ele quer saber a média do B, né? A média 9. Se eu isolar o valor do B, eu vou achar quanto é que é o valor da soma total dos pesos, né? Antigos. Eu pegava esse valor que eu vou achar e aplicava aqui. Vai ficar como? Se aqui está dividindo, vai passar para o outro lado como? Multiplicando. Fica aqui 40 vezes 34 é igual a T. T é o quanto? Eu já fiz esse cálculozinho, pessoal, para facilitar aqui nosso entendimento aqui, para agilizar um pouco mais. Deu 1.360 quilos. Ou seja, a soma, olha, presta atenção, a soma de todos os animais, dos 40 animais, deu 1.360. Então, esta é a soma antiga, nós iremos adicionar aqui nesse valor. Por quê? Porque agora ele adicionou javali, que é 75. Então, vai ficar aqui. Média D, que é do javali, fica 1.360 mais 75 dividido por 41. Aqui, pessoal, fica como? Vai ficar 1.435 dividido por 41. Essa divisãozinha aqui vai dar o quê? 35. Então, a nova média vai ser quanto de 35? 34 passou para 35. Então, nós temos a nova média com um C, letra C. Perfeito? Você observa que é uma coisa que é a mesma formulazinha que nós aprendemos, mas só uma forma diferente de ver. Mas, dificilmente uma banca extrapola essa linha. Normalmente ela fica mesmo nessa zona aí, de alterando os valores. Isso aqui é uma questão padrão, pessoal. Se você fazer muitas questões de média aritmética simples, você vai ver essa questão muito repetidamente. Não só pela nossa banca, mas por outras bancas. Ó, uma questãozinha que eu fiz aqui, que nossa banca não tinha muita questão sobre esse assunto, mas eu queria mostrar para você como é que é a média ponderada. Note, que é a questão da FUR, certo? Vamos lá. Luana estava realizando o cadastro dos estudantes de uma turma de curso de especialização. A quantidade de estudantes cadastrados foi de acordo com a idade no quadro abaixo. Então, nós temos a quantidade de estudantes e sua idade. Pode-se afirmar que a idade média, olha só, a idade média de estudantes dessa turma é... Você note que nós temos duas variáveis, né?
Nós não podemos calcular a média total, assim, porque, enfim, pessoal, acaba que 24, não são só apenas um aluno que possui 24, são 12 alunos. Não são só um que tem 28, são 10. Então, nós temos que aplicar aqui a chamada média ponderada. Perfeito? E como é que é essa média ponderada? Exatamente aquilo que eu falei. Nós vamos fazer uma tabelinha aqui a mais, uma coluninha a mais. Nessa coluninha nós vamos botar o quê? A idade vezes a quantidade de estudantes. Perfeito? Quanto é que é 12 vezes 24? Aqui eu já fiz os cálculos para facilitar para a gente. 288. 10 vezes, aqui dá 280. 10 vezes 30, 300. 7 vezes 32, dá 224. Perfeito? Então vamos aplicar na formulazinha. Qual é a fórmula? É o quê? Esse é o peso, né? Que é a quantidade de estudante vezes a idade, dividido pela soma do quê? A soma da idade ou a soma da quantidade de alunos? Pensa comigo. Qual que vai estar valorando? Vai estar em quantidade, de fato, quantidade. Qual que vai ter ideia de quantidade? Idade ou quantidade de estudantes? Exato, quantidade de estudantes. Então nós temos o quê? Quantidade de estudantes aqui. A soma da quantidade de estudantes. Vai ser quanto? A soma de todos esses valores aqui, pessoal, já fiz o cálculozinho, vai dar 1092. Dividido pela soma desses valorzinhos aqui, que dá igual a 39. Essa divisãozinha aqui vai dar 28. Alternativa letra C. Você observou como é que é tranquilo a questão de média ponderada? Só fazer a tabelinha, tudo. Mas nossa, que nossa banca não cobrou. Aqui eu trouxe para você ver como é que é a aplicação da questão. Normalmente não foge disso. Ou ele bota a tabela, ou ele vai explicando mesmo de forma teórica. Mas é nesse naipe, pessoal. Tudo bem? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, da parte de porcentagem, matemática financeira e estatística. Certo? Eu vou passar mais rápido pela teoria para nós intensificarmos em questões, que é aqui que eu vejo que a banca explora mais, porque a banca ela gosta de usar várias questões. Em breve eu estarei lançando o vídeo de resolução da prova mais recente que ela fez foi de Castelo do Piauí, em que ela fez a parte matemática para vocês observar como é que ela está cobrando. Perfeito? Ó, lembre-se, cara aluno, esse esforço vai valer a pena lá na frente, acredite. Acredite no seu potencial, que vai dar certo. Se está se dedicando, vai dar tudo certo. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de curtir. Pode clicar aqui, siga-nos nas redes sociais aqui. Nós estamos sempre mandando vídeo novo, alguma coisa assim, notificando. E dúvidas, qualquer tipo de material, professor, responda essa questão aqui que eu achei, pode mandar para a gente, nós iremos com o maior prazer respondê-los. Bem, pessoal? Bons estudos aí.